Eu nunca imaginei que um simples jogo pudesse virar o pesadelo que virou a minha vida. Sério, se alguém me dissesse que eu ia passar por isso, eu não acreditava. Então já aproveita e segue os relatos que afundam para não perder nenhuma história como essa e bora continuar. Tudo começou numa terça-feira qualquer, daquelas que a gente acorda meio cansado, já pensando no trabalho, na conta para pagar, na rotina que parece que não muda nunca. Eu era só mais um cara comum, tentando fazer meu melhor para manter a casa em ordem e dar uma vida tranquila para minha esposa e meus 2 filhos. Trabalhava numa empresa de médio porte aqui em São Paulo, escritório das 9 às 6, tudo certinho. Nada de luxo, mas também nada de aperto. A gente sempre dava um jeito de pagar as contas em dia, guardar um dinheirinho para emergência e tentar curtir um final de semana sem grandes preocupações. Minha esposa, a Luana, era meu maior apoio. A gente se conheceu no colégio, namorou bastante antes de casar e sempre foi muito sincero um com o outro. A vida não era perfeita, claro, mas a gente dava risada, planejava as férias, sonhava com o futuro dos nossos filhos. Até que um dia, numa pausa do trabalho, um colega comentou sobre um jogo que estava fazendo sucesso entre a galera. Falava de apostas rápidas, da adrenalina de ganhar e perder em poucos minutos. Confesso que aquilo mexeu comigo, só de curiosidade mesmo. Eu nunca tinha entrado nessa de tentar a sorte assim, sempre achei meio arriscado, mas a ideia de poder ganhar um dinheiro extra rápido parecia bom demais para ser verdade. Eu comecei devagar, só para entender como funcionava. Apostava um valor pequeno, só para sentir a emoção. E vou te falar, aquilo parecia divertido. Era uma distração da correria do dia a dia, da preocupação com as contas, das brigas às vezes com a Luana por coisas bobas. O jogo me dava uma sensação de que eu tinha controle, que poderia virar o jogo a meu favor. E quando eu ganhava, por menor que fosse o valor, sentia aquela alegria inesperada. Parecia que eu tinha descoberto um segredo. Nos primeiros dias, tudo era só diversão. Eu só jogava depois do trabalho, sentado no sofá, com a Luana assistindo TV do meu lado. Nunca pensei que aquilo pudesse mudar o rumo das coisas. Mas, aos poucos, a frequência foi aumentando. Eu passava mais tempo olhando o celular, tentando entender as estratégias, pesquisando dicas na internet. Parecia que eu estava num desafio comigo mesmo, querendo provar que eu podia ganhar mais. E aí veio o problema. Essa sensação boa começou a me dominar. Em vez de ser um passatempo, virou algo que eu precisava fazer todo dia, como se fosse o único jeito de me distrair e até de ganhar dinheiro para ajudar em casa. Comecei a apostar valores maiores, acreditando que a sorte ia virar do meu lado. Meus pensamentos ficavam presos naquele jogo. Mesmo quando estava no trabalho, minha cabeça estava lá, imaginando as próximas apostas. Mas, por fora, ninguém percebia nada. Eu continuava indo para a empresa todo dia, fazendo meu serviço, tentando sorrir e manter a vida normal. A Luana não desconfiava de nada, porque eu sabia esconder bem. Até que um dia, aquela linha tênue entre diversão e problema começou a se romper. Eu olhei para a conta bancária e percebi que as coisas não estavam mais tão simples assim. Eu tinha gastado uma grana que não devia, inclusive o dinheiro que a gente guardava para pagar o aluguel do mês. Naquele momento, uma sensação pesada tomou conta de mim. Foi como se o chão tivesse sumido. Eu sabia que tinha feito besteira, que estava colocando em risco a segurança da minha família. E o pior, eu não queria contar para Luana, porque tinha medo de como ela ia reagir. Eu já tinha virado essa página sozinho tantas vezes, dizendo a mim mesmo que ia parar, que era só uma fase. Mas essa vez era diferente, e eu não sabia como sair dessa. Mesmo com essa bagunça na cabeça, eu ainda tentei manter tudo como se nada tivesse acontecido. Trabalhei, ajudei com as tarefas de casa, tentei ser o marido e pai que ela sempre conheceu. Mas a mentira começou a corroer minha alma. Toda vez que a Luana me perguntava sobre as contas, sobre os planos para pagar o aluguel, eu sentia o coração apertar. Eu inventava desculpas, adiava a conversa, e isso só aumentava minha angústia. O que me deixava ainda mais perdido era perceber o quanto eu estava me afastando das coisas que realmente importavam. Eu parava de dar atenção aos meus filhos, me irritava fácil e sentia um peso enorme toda vez que chegava em casa. A diversão tinha virado um problema que eu não conseguia controlar. E eu tinha medo de perder tudo que construí até ali: minha família, minha estabilidade, minha paz. Hoje, olhando para trás, eu entendo que o que parecia uma brincadeira acabou tomando um espaço grande demais na minha vida. Naquela fase,
Eu não conseguia ver que estava me colocando numa cilada. A vontade de ganhar, de recuperar o que eu tinha perdido, me cegava. Mas também sei que aquela era só a primeira parte de uma história que eu precisava contar para mim mesmo e para quem quisesse ouvir. Porque só reconhecendo o que aconteceu eu consegui começar a mudar. Então, esse é o começo da minha história. Um cara simples que acreditou que podia controlar o jogo, mas que acabou ficando preso em algo que mudou tudo ao redor dele. Um começo que nem parecia tão ruim, mas que foi o primeiro passo para uma jornada complicada, cheia de erros, aprendizados e, acima de tudo, coragem para encarar a verdade. Eu lembro como se fosse ontem o dia que eu realmente entrei nessa. Não foi nada planejado, sabe? Foi aquele tipo de coisa que acontece no impulso, sem você pensar muito nas consequências. Era uma sexta-feira, final de tarde, e eu estava ali no trabalho, terminando umas planilhas, esperando a hora de bater o ponto. A semana tinha sido puxada, cheia de cobrança, cliente reclamando, chefe pegando no pé. Eu só queria desligar a cabeça. Sabe como é? Aí um colega chegou do meu lado e começou a mostrar o celular dele. Olha isso aqui, Carlos. Acabei de ganhar R$ 100 em 2 minutos, ele falou, com aquele sorriso que mistura empolgação e orgulho. Eu, curioso, fui olhar. Era o tal do tigrinho, aquele jogo de girar e esperar os bichinhos alinharem. Tudo colorido, rápido, cheio de luzinhas piscando e sons que fazem você se sentir em um cassino. Na hora achei até engraçado. Você tá caindo nessa, cara? Brinquei com ele. Mas por dentro fiquei com aquilo na cabeça. Quando cheguei em casa, depois que as crianças foram dormir e a Luana ficou na sala vendo novela, eu peguei o celular e fui fuçar. Só para ver como é, pensei. Baixei o aplicativo e coloquei ali o valor mínimo, coisa pequena, só para testar. E rapaz, foi só dar o primeiro giro que meu coração já bateu mais forte. Aquela expectativa, o som quando quase dava certo, o susto quando eu ganhei a primeira rodada. Parecia que eu tinha encontrado uma forma de diversão que eu controlava, diferente de tudo. Eu pensava, que mal tem? Não tô gastando nada que vai fazer falta. É só um trocado para brincar. E no começo era isso mesmo. Eu colocava valores pequenos, ganhava de vez em quando, perdia também, mas nada que me tirasse o sono. Era como se eu tivesse descoberto um passatempo para aliviar a cabeça depois de um dia cheio. O problema é que a sensação de ganhar era boa demais para deixar para lá. Cada vez que eu via as luzinhas piscando, que o jogo quase fechava a combinação certa, eu sentia aquela esperança. Na próxima eu vou ganhar mais. E foi assim, sem nem perceber, que eu comecei a me envolver. Eu jogava no caminho do trabalho, no ônibus, no intervalo do almoço, antes de dormir. Qualquer momento livre virava desculpa para dar uma espiada no jogo. E o pior, eu comecei a aumentar os valores. A justificativa era sempre a mesma. Se eu apostar um pouco mais, eu consigo um retorno melhor e já paro. Só que parar nunca era tão fácil assim. Quando ganhava, queria ganhar de novo. Quando perdia, queria recuperar. O ciclo começava a se formar, e eu nem me dava conta. Lembro de um dia em que apostei um valor maior e ganhei R$ 200 de uma vez. Nossa, aquilo me deu uma alegria que fazia tempo que eu não sentia. Era como se o jogo tivesse me dado um presente, como se fosse meu parceiro. Eu pensei, pronto, agora eu descobri um jeito de tirar uma graninha extra, sem precisar me matar de trabalhar hora extra. Mal sabia eu que esse pensamento ia me levar para um caminho complicado. Eu ficava imaginando as possibilidades. Se eu ganhasse mais algumas rodadas boas, dava para ajudar a Luana com as contas, dava para comprar um presente melhor para as crianças, até para planejar uma viagem. A cabeça ia longe, criando sonhos em cima de algo que, na prática, era pura sorte. Mas eu estava cego para isso naquela hora. Tudo o que eu queria era aquela sensação boa de novo. A expectativa, a emoção, o quase lá, o som do jogo. Tudo aquilo era viciante sem parecer perigoso. E assim, sem grandes acontecimentos, sem ninguém perceber, eu fui entrando cada vez mais. Era como se o tigrinho tivesse virado um companheiro silencioso do meu dia a dia. Ele estava lá no meu bolso, no celular, sempre à mão quando eu queria sentir aquela dose de emoção. Ninguém sabia, porque eu também nunca comentei com a Luana. No começo, porque não via motivo para isso. Depois, porque já não queria que ela soubesse mesmo. Eu repetia para mim mesmo, eu tenho controle, eu sei a hora de parar. E a verdade é que eu acreditava nisso.
Achava que era só mais uma distração, igual ver vídeo no celular, jogar um game qualquer. Mas no fundo, alguma coisa lá dentro já dava um sinal de alerta. Eu percebia que minha cabeça ficava presa naquilo, que eu gastava mais tempo e mais dinheiro do que devia, mas sempre arranjava uma desculpa para mim mesmo. Era fácil pensar, é só hoje, amanhã eu nem olho mais. Mas esse amanhã demorou muito para chegar. E o que era para ser uma brincadeira leve foi crescendo, tomando espaço, até o ponto em que eu já não sabia mais como voltar atrás. O primeiro contato, que parecia tão inofensivo, foi só o começo de uma jornada que, se eu soubesse onde ia dar, nunca teria começado. Eu costumo dizer que o começo parece sempre inofensivo. A gente acha que tem o controle, que é só um passatempo, que dá para parar quando quiser. Mas quando eu vi, o jogo já tinha tomado um espaço na minha vida que eu nem imaginava. Não era mais só aquela brincadeira no fim do dia. Era a primeira coisa em que eu pensava quando acordava e a última antes de dormir. Começou assim. Eu ganhava uma rodada, me sentia o cara mais sortudo do mundo. Aí vinha aquela sensação, se eu ganhei agora, por que não ganho mais uma vez? E quando eu perdia, era pior ainda. Minha cabeça só pensava em como recuperar o que tinha ido embora. O que antes era um valor pequeno virou algo maior, porque eu achava que, apostando mais, eu ia recuperar mais rápido. Só que na prática, o que acontecia era o contrário. Eu me afundava mais. Teve uma semana em que, sem perceber, eu gastei o que eu levava quase um mês inteiro para juntar. Tudo em rodadas rápidas, naquela esperança de que a próxima ia ser a da virada. E o pior é que eu nem curtia mais o jogo como no começo. A diversão virou tensão. Meu coração disparava a cada giro. Quando perdia, dava aquele aperto no peito, uma raiva de mim mesmo. Quando ganhava, era só um alívio rápido, porque logo eu queria mais. Eu ficava preso nesse ciclo sem fim. Aos poucos, eu comecei a me isolar. Eu estava ali fisicamente, na sala com minha família, no almoço com os colegas, mas minha cabeça estava no jogo. Pensava em estratégia, em como recuperar, em como apostar de um jeito mais certeiro, como se isso existisse. E isso foi me desgastando, tirando minha paz, minha alegria de estar com os meus. Eu respondia às pessoas no automático, porque o que eu queria mesmo era voltar para o celular e tentar de novo. O mais difícil era esconder isso. A Luana começou a notar que eu estava diferente. Você está preocupado com alguma coisa? Ela perguntava. E eu, para não dar bandeira, dizia que era só o trabalho, que era cansaço. Cada mentira dessa pesava mais. Mas na hora, parecia mais fácil do que admitir a verdade. Eu tinha medo do julgamento, medo de decepcionar ela e os meninos. Então eu fui empurrando com a barriga, tentando resolver sozinho, mas só piorando a situação. Eu lembro de uma noite em especial, que até hoje me dá um nó na garganta quando penso. Era quase meia-noite, a casa em silêncio, todo mundo dormindo, e eu ali no escuro da sala, com o celular na mão, tentando recuperar uma perda grande que tinha tido no fim da tarde. Cada giro doeu. Cada real que sumia da tela parecia um pedaço do meu esforço indo embora. No fim, quando percebi o valor que eu tinha perdido naquela madrugada, o desespero bateu. Eu sentei no chão, sozinho, com vontade de chorar. Naquele momento, eu vi que a coisa tinha saído completamente do meu controle. Eu conto isso aqui não para causar medo em ninguém, mas porque eu sei que tem muita gente que pode estar passando pela mesma situação e se sentindo sozinho. Então, se você chegou até aqui, eu queria pedir um favor. Se inscreve no canal para acompanhar o resto da minha história, porque tem muita coisa que eu ainda quero dividir com vocês. E se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que passou por isso, comenta aqui embaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão tentando entender como sair dessa. Bora juntos? Eu não sei explicar direito o que passou na minha cabeça naquele dia. Era começo de mês, eu tinha acabado de receber, o dinheiro do aluguel estava separado, tudo certinho como sempre foi. Eu olhei para aquele valor na conta e, no fundo, sabia o que era certo: pagar o aluguel, deixar o resto para o mercado, para as contas e pronto. Mas naquela hora, minha cabeça só conseguia pensar em uma coisa: se eu usar só um pouco desse valor e ganhar, eu consigo pagar o aluguel e ainda sobra para outras coisas. Era como se eu quisesse resolver tudo num passe de mágica. Eu fiquei ali olhando para o celular, com o dedo tremendo antes de fazer a transferência para o jogo. Era como se tivesse uma briga dentro de mim. Uma parte dizia: cara, para com isso, vai dar ruim. E a outra parte falava mais alto:
Só dessa vez, você vai ganhar, é só confiar. E eu fui nessa segunda voz. Transferi o valor, apostei, e de início até parecia que a sorte estava do meu lado. Eu ganhei algumas rodadas, vi o saldo subir, o coração disparou de emoção. Pensei, agora sim, agora eu vou conseguir o que eu queria. Mas o problema é que eu não parei ali. Em vez de sacar o que eu tinha ganhado e dar graças a Deus, eu pensei, se tá dando certo, vou continuar. Só mais um pouco. Foi aí que o castelo desmoronou. Cada rodada que eu apostava, o saldo ia sumindo, e eu não conseguia parar. Eu jurava que a próxima ia ser a da virada, aquela que ia me devolver tudo e mais um pouco. Mas o que veio foi só mais perda atrás de perda. Em questão de minutos, o que eu tinha separado pro aluguel foi embora. Sumiu. E junto com o dinheiro, foi embora minha paz. Eu fiquei paralisado, olhando para a tela vazia, com a sensação de que eu tinha acabado de jogar fora o fruto de um mês inteiro de trabalho. Minha cabeça girava. E agora? Como eu vou falar isso para Luana? Como a gente vai pagar o aluguel? O que eu fiz, meu Deus do céu? Eu me senti o pior homem do mundo naquele momento. O chão sumiu, e a única coisa que eu queria era voltar no tempo e nunca ter tocado naquele jogo. Eu levantei da cadeira, andei pela casa no escuro, tentando pensar numa solução. Mas não tinha. O dinheiro tinha ido, e eu sabia que na segunda-feira o dono do imóvel ia cobrar o aluguel, como todo mês. O desespero começou a bater. E foi aí que eu tomei uma decisão que até hoje me dói no peito. Eu resolvi mentir. Quando a Luana perguntou sobre o aluguel, eu disse que o banco tinha bloqueado a transferência, que ia regularizar no dia seguinte. Inventei uma desculpa atrás da outra, cada dia uma história nova. Só para tentar ganhar tempo e, na minha cabeça, dar um jeito de conseguir o dinheiro de volta antes dela descobrir. Mas no fundo eu sabia, eu estava me afundando ainda mais. A mentira virava um peso enorme, que eu carregava o dia inteiro. Cada vez que ela falava em contas, em aluguel, meu coração disparava. Eu ficava nervoso, ansioso, e isso começou a mudar até meu jeito com ela. Eu já não tinha mais aquela leveza de antes. Comecei a me fechar, a me irritar fácil, porque eu estava cheio de culpa e medo. E isso só aumentava a distância entre a gente, o que me deixava mais perdido ainda. Eu conto isso porque sei que tem muita gente que já passou por algo parecido. Às vezes, no desespero de tentar acertar, a gente só erra mais. Se você já viveu algo assim, ou conhece alguém que passou por uma situação complicada por causa de escolhas erradas, compartilha nos comentários. Isso pode abrir os olhos de muita gente. Eu nunca fui de mentir para Luana. Nunca. Sempre fui aquele cara que falava as coisas na lata, que jogava limpo. A gente se conheceu ainda na adolescência, crescemos juntos, construímos uma vida juntos. Ela sempre confiou em mim de olhos fechados. E ali eu tava, mentindo na cara dura, inventando história atrás de história para esconder a besteira que eu tinha feito. No começo, a mentira parecia pequena. Eu só queria ganhar um tempo. Pensava, eu resolvo isso logo, consigo o dinheiro de volta e ninguém vai precisar saber. Só que não era tão simples. Cada dia que passava, eu me enrolava mais. Primeiro falei que o banco tinha travado a transferência. No outro dia, falei que o patrão tinha feito o depósito errado e que eu estava esperando arrumar. Depois inventei que o banco estava com problema no sistema. E a Luana, coitada, acreditando em tudo. Ela confiava tanto em mim que nem desconfiava que o buraco era muito mais fundo. O pior de tudo era o jeito que eu comecei a me sentir. A culpa pesava mais a cada dia. Eu olhava para ela, para os meus filhos, e dava um aperto no peito, uma vergonha que eu não sei explicar. Eu sentia como se eu tivesse traindo eles, como se eu fosse um impostor dentro da minha própria casa. Eu ajudava os meninos com o dever, jantava com a família, dava beijo de boa noite, mas minha cabeça estava um caos. Eu pensava, se ela descobrir, acabou. Ela nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito. E a mentira começou a me corroer por dentro. Eu não dormia direito, virava de um lado para o outro na cama, com aquele nó na garganta, imaginando o momento em que tudo ia desmoronar. O aluguel atrasado, o dono do imóvel cobrando, e eu tentando enrolar, pedindo mais prazo, inventando que estava resolvendo com o banco. Eu comecei a me sentir um covarde, porque em vez de encarar a verdade, eu só ia empurrando o problema com a barriga. Cada conversa com a Luana virava um campo minado.
Eu ficava tenso, medindo cada palavra, com medo de deixar escapar alguma coisa. E ela, do jeito dela, tentando entender o que estava acontecendo, perguntando se eu estava preocupado, se era algo no trabalho. A vontade de contar tudo vinha, mas o medo falava mais alto. Medo de decepcionar, medo de perder a confiança dela, medo de encarar as consequências dos meus atos. Eu também comecei a evitar os momentos em que a gente falava de dinheiro. Se ela puxava assunto de contas, eu mudava de assunto, saía para fumar, inventava que tinha alguma coisa para fazer. Eu só queria fugir, mas não tinha para onde correr. O problema estava ali, crescendo, e eu sabia que uma hora a verdade ia bater na porta. O pior de tudo foi ver como isso começou a mexer com o nosso dia a dia. A gente sempre foi parceiro, sabe? Sempre conversamos sobre tudo, planejamos juntos. Mas ali eu já não era o mesmo. Eu estava distante, fechado, com aquele peso enorme nas costas. E isso foi deixando a Luana triste também. Ela sentia que tinha algo errado, mesmo sem saber o que era. E eu, no fundo, morrendo de vergonha por ser o motivo daquela tristeza. O peso da culpa não era só pela mentira, mas pelo que eu tinha colocado em risco. Era o lar que a gente construiu com tanto esforço, a confiança que ela tinha em mim, a estabilidade da nossa família. E tudo por uma escolha errada, por um momento de fraqueza, por acreditar numa ilusão que só me levou pro buraco. Eu lembro de ficar horas olhando pro teto, no escuro, pensando como é que eu ia sair daquela situação. A vontade era de sumir, de apagar tudo e começar de novo. Mas eu sabia que não dava. Eu ia ter que encarar, cedo ou tarde. E o medo disso era o que mais me consumia. Eu sempre achei que dava para segurar mais um pouco, que eu ia conseguir resolver tudo antes de precisar encarar a verdade. Mas chega uma hora que a mentira não aguenta mais o próprio peso. E esse momento chegou para mim do jeito mais duro possível. Foi numa manhã de segunda-feira. Eu estava saindo para trabalhar, e o dono do imóvel apareceu no portão. Ele nunca tinha feito isso antes. Sempre foi na boa, tudo por mensagem, tudo certinho. Mas ali, ele estava cara a cara comigo, perguntando, sem rodeio: Carlos, o aluguel desse mês vai sair quando? Já estamos quase no fim do prazo do acordo. Na hora eu gelei. O coração disparou, as pernas ficaram bambas. Eu tentei manter a calma, falei que ia resolver naquele dia, que o banco já estava liberando dinheiro. Mas enquanto eu falava, eu senti o olhar da Luana lá de dentro, pela janela. Eu sabia que ela estava ouvindo tudo. Ela percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. O jeito como eu falava, o nervosismo na voz, não dava mais para esconder. Depois que o dono do imóvel foi embora, ela veio na minha direção, com aquele olhar que corta o coração da gente. Não era um olhar de raiva, era de decepção. E foi pior. Carlos, o que está acontecendo? Fala a verdade para mim. A gente sempre foi parceiro. Eu já tô percebendo faz tempo que você tá estranho, que tem alguma coisa te incomodando. Agora me conta, pelo amor de Deus. Eu tentei segurar, tentei inventar mais uma desculpa, mas não consegui. Parecia que minha garganta travou. Sabe quando você sente que o mundo inteiro tá desabando em cima de você? Foi assim. Eu sentei no sofá, coloquei a mão na cabeça e comecei a chorar. Um choro preso, que eu nem sabia mais como segurar. Ela sentou do meu lado, e eu falei. Contei tudo. Desde o primeiro giro no jogo, desde aquele dia que eu resolvi apostar achando que ia ganhar uma grana extra. Contei como eu fui aumentando as apostas, como eu perdi o dinheiro do aluguel, como eu menti para tentar ganhar tempo. Falei tudo, sem esconder mais nada. A Luana ouviu calada. Eu vi as lágrimas caindo do rosto dela enquanto eu falava. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Ver o quanto ela estava magoada, ver como eu tinha quebrado a confiança que ela sempre teve em mim. Ela não gritou, não brigou. Só disse: por que você não falou antes? A gente ia dar um jeito juntos. Você não precisava ter carregado isso sozinho, não precisava ter mentido para mim. Naquela hora eu entendi o tamanho do estrago. Não era só o dinheiro que eu tinha perdido. Eu tinha ferido o que a gente tinha de mais importante: a confiança, o respeito, o companheirismo. O dinheiro dava para correr atrás, dava para trabalhar mais, apertar daqui, cortar dali. Mas recuperar o olhar dela, o jeito como ela sempre me viu, isso ia ser difícil. Muito difícil.
Aquele dia foi o pior da minha vida, mas também foi o começo de eu tentar consertar o que eu tinha feito. Porque quando a verdade vem à tona, não tem mais como fugir. É encarar e arcar com as consequências. E foi o que eu tive que fazer. Depois que tudo veio à tona, o que restou foi o silêncio. A casa ficou diferente. Aquele clima leve, de risada, de conversa solta, parece que sumiu. Eu sentia o peso em cada canto. A Luana tentava ser forte, mas eu via nos olhos dela a tristeza, a decepção. E eu, sinceramente, não sabia por onde começar. Eu só sabia de uma coisa: eu tinha que dar um jeito, tinha que levantar e correr atrás do prejuízo. No mesmo dia, depois que tudo aconteceu, eu desliguei o celular. Apaguei o aplicativo do jogo, bloqueei o site, tirei tudo do meu alcance. Eu sabia que se eu não fizesse isso na hora, eu ia acabar caindo na tentação de tentar recuperar. E recuperar ali, naquele mundo, não existe. Eu precisava era encarar a realidade. Fui trabalhar no dia seguinte com a cabeça cheia, mas decidido. Cheguei mais cedo, pedi hora extra. Qualquer serviço que aparecia, eu pegava. Pintar parede, descarregar caminhão, ficar até mais tarde. Eu dizia sim para tudo. Cada real a mais era um passo para tentar limpar a besteira que eu tinha feito. Eu lembro de chegar em casa moído de cansaço, mas com a cabeça um pouco mais leve, porque eu sentia que pelo menos estava tentando. Conversei com o dono do imóvel, falei a verdade para ele também. Falei que tive um problema, que tinha feito uma burrada, mas que ia pagar, nem que fosse em partes. O cara até que foi compreensivo. Disse que ia me dar um prazo maior, que entendia, mas que eu precisava manter ele informado. E assim foi. Cada trocado que eu ganhava, eu juntava. Cortamos tudo o que dava para cortar em casa. Nada de delivery, nada de passeio, nada de gasto desnecessário. A Luana entrou junto nisso. Mesmo magoada, ela me ajudou a planejar, a organizar. Isso foi o que mais me deu força, ver que, mesmo machucada, ela não me abandonou. Mas o mais difícil não foi o dinheiro. O mais difícil foi encarar os dias, um depois do outro, com a culpa pesando. Eu acordava de madrugada, suando frio, lembrando de tudo. E durante o dia, a cabeça não parava. Eu pensava no que eu tinha colocado em risco. Pensava no olhar dos meus filhos, na confiança da minha mulher. E isso me machucava mais do que qualquer conta atrasada. Eu comecei a me abrir mais com a Luana. Contava como eu estava me sentindo, o medo de falhar de novo, o medo de não conseguir reconquistar ela. E essa sinceridade foi ajudando. Devagar, a gente foi se aproximando de novo. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas cada conversa honesta era um tijolinho que a gente colocava para reconstruir o que eu tinha quebrado. Aos poucos, eu fui vendo que dava para recomeçar. Não tinha mágica, não tinha atalho. Era no esforço, no trabalho, na verdade. Fui aprendendo a dizer não para mim mesmo. A reconhecer os momentos em que a vontade de arriscar batia e deixar passar. Porque o maior aprendizado de tudo isso foi: o que vem fácil, vai fácil. E o preço que a gente paga depois é alto demais. Depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer sem vergonha que eu aprendi do jeito mais duro. Eu aprendi que a gente precisa ter os pés no chão. Que promessa de dinheiro rápido, de solução mágica, no final só dá dor de cabeça. Eu vi na pele o estrago que uma escolha errada pode fazer. Não foi só o dinheiro do aluguel que eu perdi. Foi a confiança da minha mulher, foi minha paz, foi minha própria dignidade por um tempo. Eu também aprendi o valor da verdade. Porque enquanto eu estava mentindo, eu só me afundava mais. O peso da mentira é cruel, machuca, destrói o que a gente tem de mais sagrado dentro de casa. O dia em que eu abri o jogo com a Luana foi o dia em que eu comecei de verdade a me levantar. Não foi fácil, mas foi o certo. E a única saída que existe é essa: olhar no espelho e ter coragem de encarar o que você fez. Se tem uma coisa que eu deixo para quem está vendo esse vídeo, é: cuidado. Cuidado com o que parece fácil demais. Cuidado com aquele pensamento de só hoje, só uma vez. Cuidado para não colocar em risco o que você construiu com tanto esforço. Porque na hora parece que a gente está no controle, mas quando vê, já perdeu tudo. E às vezes o tudo não é só o dinheiro, é a paz da sua família, é a tranquilidade do seu lar, é o respeito que as pessoas têm por você. Eu espero, de coração, que esse meu relato sirva de alerta.
Que ninguém precise passar pelo que eu passei para aprender. Que ninguém precise ver o olhar triste de quem ama, por causa de um erro bobo que virou uma bola de neve. Se você assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer. E eu queria pedir uma coisa: se essa história fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou. Compartilhe a sua opinião. Conta se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu. Vamos trocar ideia, porque às vezes é falando que a gente ajuda o outro a não cair no mesmo buraco. Obrigado de verdade por ouvir meu desabafo. E que você nunca precise passar por isso para dar valor ao que realmente importa.